Olá pessoal, sou o professor Alexander Ribeiro, professor de Soroban, do projeto Contando com os Dedos de Imperatriz Maranhão. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o que é o método ocidental para cálculos no Soroban. Para quem caiu nesse vídeo por acaso, existe uma outra playlist antes dessa, cujo título é Noções Preliminares. A Soroban, Noções Preliminares. É muito importante, quem não tiver nenhum conhecimento sobre Soroban, que assista primeiro os vídeos das noções preliminares, para depois passar para esses vídeos que são de operações fundamentais. Então, voltando ao assunto, o método ocidental ele é um método desenvolvido pelas professoras baianas Avani Fernandes Vilas Boas Nunes, Catarina Bernarda Soledade e Sônia Maria Barbosa dos Reis. Esse método ele foi publicado em 98 pela Secretaria de Educação da Bahia e o MEC fez uma adaptação e postou no seu manual de técnicas operatórias, Soroban, Manual de Técnicas Operatórias para Pessoas com Deficiência Visual, que tem as referências na descrição desse vídeo, e que é essa versão adaptada, que foi publicada posteriormente, que nós vamos apresentar aqui para vocês nessa sequência de vídeos de operações fundamentais. Começando pela adição. Então, o que é o método ocidental? Primeiramente, o método de cálculo no Soroban, antes da adaptação feita por Joaquim Lima de Moraes e José Vallezin, era o método milenar que utiliza dos complementares de 5 e 10. E lá, nesse método, ele segue a ordem oriental de cálculo. Então, o cálculo é feito das ordens maiores para as menores. Como assim? Se eu vou fazer uma adição, por exemplo, em que eu tenha um número 21, eu vou registrar aqui na minha 7ª classe do Soroban, só para exemplificar, 21 mais 22. O 22 eu vou registrar aqui na 5ª classe do meu Soroban. Então, como que eu começaria a fazer essa conta? Pelo método oriental, pelo método complementar de 5 e 10, que é o método milenar. Ele começaria somando dezena mais dezena, e depois unidade mais unidade. Eu não vou mostrar aqui como seria feito, porque não é o objetivo desse vídeo, mas seria basicamente assim. Posteriormente, Joaquim Lima de Moraes e o José Vallezin, eles desenvolveram um método seguindo a mesma ordem do oriental, que também fazia o cálculo das maiores para as menores, mas sem utilizar do complementar de 5 e 10, que era uma forma mais próxima do que as pessoas no Brasil, no Ocidente, estão acostumadas a calcular. Que seria sem utilizar os complementares de 5 e 10, mas ainda calculando da ordem das maiores para as menores. Então, posteriormente, as professoras baianas desenvolveram esse método, que é mais apropriado para o método ocidental, em que a gente utiliza o cálculo das ordens menores para as maiores, ou seja, a gente vai calcular primeiro unidade mais unidade, depois dezena mais dezena. A mesma coisa vai acontecer na subtração. A gente vai fazer das menores para as maiores. Na multiplicação também, porém, na divisão daí vem das maiores para as menores, que é semelhante a como a gente calcula no papel. Então, dessa forma, a pessoa com deficiência, utilizando desse método, ele vai ter como acompanhar o cálculo no Soroban dele, por exemplo, aquele cálculo que a professora está fazendo na lousa. Ela está efetuando o cálculo na lousa e ele vai acompanhar, porque é a mesma forma como ele vai estar calculando no Soroban, a mesma sequência, vai ser a mesma forma que a professora vai estar explicando na lousa. Porque quando é feito em algum desses outros métodos,
a gente tem esse problema, porque a professora ela vai estar explicando de um jeito e o aluno com deficiência visual ele vai estar calculando de outro jeito. Então vai ficar um pouco confuso para ele acompanhar a explicação, né? Embora o método milenar, né, o método complementar de 5 e 10, ele seja bem mais rápido para a pessoa fazer contas, né? Mas ele tem esse pequeno problema, porque o aluno ele tem essa dificuldade de acompanhar a explicação do professor, da professora, né? Então, agora após esse vídeo, viu? Nós vamos começar uma sequência de vídeos explicando a adição, depois a subtração, né? E assim por diante. Por todas as operações fundamentais. Quem tiver curiosidade de conhecer um pouco sobre o método milenar, né, o método complementar de 5 e 10, é o método que eu ensino no projeto Contando com os Dedos. Atualmente eu estou dando aula do método complementar de 5 e 10. Então, como meus alunos eles já são um pouco, já têm uma noção básica, né, já têm uma boa noção de cálculo, os vídeos não estão tão bem explicados, mas a playlist aí do projeto, ele tem os cálculos, né? Ele tem os cálculos ali utilizando do método complementar de 5 e 10, para quem quiser ter uma noção de como é esse cálculo, tá bem explicado lá, viu? Assim, não tem uma explicação tão minuciosa quanto os vídeos que eu tenho postado aqui para as pessoas que são iniciantes, né? Que eu comecei com as noções preliminares e agora nessa outra playlist. Mas quem se debruçar um pouquinho sobre o material aí do MEC, né? Que eu deixei a referência, e acompanhar a explicação dos vídeos, eu tenho certeza que vai conseguir entender também, ok? Abraço, então, até os próximos vídeos aí.